Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês, minha gente? Vamos então para nosso estudo bíblico, né? Vamos aprender mais um pouco da palavra. Vamos chegar... A ideia, minha gente, é levar o conhecimento, né? Para que você possa chegar até mais preparado, né? Para que você compreenda a liturgia, para que você compreenda... Quando você já tem uma ideia do texto que vai ser lido, você já tem um conhecimento da situação, você só vai agregar, né? Você só vai agregar, porque, como eu falei para vocês, a premissa, né, da missa é o conhecimento do Evangelho, né, para você ser cristão. Mas para muitos que estão chegando, né, e a ideia do canal é esta, né, para leigos, para iniciantes, porque a leitura aqui é bem didática, tá, minha gente? Não é algo que é de conhecimento mesmo, serve para pessoas que já estão avançadas, mas também o foco principal é para todos, para aqueles que não têm conhecimento ou muito pouco, né? Conhece só o que vai na liturgia, né? Só a palavra da liturgia. Então você que vai só no domingo, na missa, né? Ou poucas vezes, não vai todos os dias, então você não vai ter aquele conhecimento tão desejado, né? Porque, como eu falei para vocês, premissa da missa é saber já da Bíblia, né? A Bíblia, na verdade, ela já é para aqueles que acreditam em Cristo, querem saber, e aí eles vão ler, porque uma pessoa que não crê, né? Ela sempre vai criticar a Bíblia. Então, gente, é para isso que a gente está aqui, tá bom? Vamos começar. Vamos pensar o seguinte, minha gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eleve seus pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Todas as coisas que Ele veio fazer nesta terra, né? Este domingo é o 5º domingo da Páscoa, é a primeira semana do Saltério, né? Saltério, minha gente, eu vou explicar logo para vocês o que é Saltério, tá? E neste 5º domingo da Páscoa, nós devemos sempre lembrar, né, do sacrifício de Jesus Cristo. O tanto que Ele sofreu, né, por nós e morreu por nós. E isso é muito triste, né? Muito triste, ele sofrido. Então, ele era um Deus humano, né? Onde o Pai o glorificou e deu os poderes para ele, como vimos na leitura de ontem. E este texto dos Atos, ele bate muito no comissionamento do Evangelho, né? De espalhar o Evangelho. E isso hoje é também para nós. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo, pensar, né, o que ele sofreu, o que ele passou, tudo que ele viveu, né, sempre obediente ao Pai, nunca fez o que ele quis, né, porque se ele quisesse, ele estalava o dedo ali, ó, pum, acabava tudo, mas não foi isso que Deus quis. A bondade, o amor de Deus quis mostrar os apóstolos, né, com suas dificuldades, dando para nós exemplos, né, para que nós possamos nos identificar, né, e também percebemos a mudança, né, na moral, né, eles tinham um tipo de pensamento e a convivência com o nosso Senhor Jesus Cristo, eles modificaram muito com o tempo, né, se tornaram pessoas semelhantes a Cristo. Então, minha gente, vamos para a leitura diretamente hoje, que são 3 leituras, tá bom? Saltério, minha gente, eu vou falar rapidamente o que é, tá? O saltério, na tradição católica, minha gente, também conhecido como Psalterium em latim, é um livro que contém os 150 salmos da Bíblia, que são um conjunto de poemas poéticos e orações devotas. O saltério é amplamente utilizado em contextos litúrgicos, e especialmente na liturgia das horas, onde os salmos são recitados ou cantados durante as diferentes horas do dia, tá? Hoje eu só vou falar isso porque é uma prática de louvores, né, minha gente, a Deus. E orações, poemas de devoção, tá? Isso aqui é só para que vocês entendam o que é a primeira semana do Saltério. Mas, 5º domingo da Páscoa, tá? Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Aos olhos das nações, revelou sua justiça. Aleluia. Minha gente, que Deus abençoe todos nós, Deus abençoe você que me escuta, que me vê, que você possa estar de coração aberto, de mente aberta, né, sem preconceitos,
E lembrando que a palavra de Deus é uma palavra difícil para mim e para você que vê, que ouve, né? Não leve para o seu coração coisas aqui, porque eu me refiro sempre como paroquiana. E como eu já havia falado, passei por muitas igrejas até chegar à igreja que estou. E observando sempre, geralmente são os mesmos problemas, né? Alguns mais, outros menos. E sempre vou trazer as situações do cotidiano, né? Mas principalmente porque nesta parte, né, nos Atos dos Apóstolos, é onde começou a igreja, né, minha gente? Foi onde começou a igreja primitiva. Então não tem como não falar dos problemas relacionados à igreja, né? As funções, né? Como que eram divididas essas funções, os apóstolos, né? Cada igreja tinha os seus discípulos. Então, isto está totalmente relacionado aos dias atuais com as nossas igrejas. Então, eu não tenho como não, como fugir deste assunto. Minha vontade é fugir desse assunto, sinceramente. Minha vontade é, vazar e falar outra coisa, gente. Falar de outro tema. Mas não dá, não tem como, tá? A verdade é essa. Vou trazer a verdade para você sempre, né? Não tem jeito. Então, minha gente, não é especificamente para ninguém, pela madrugada, tá? Mas não é de agora também minha vida dentro da missão, né? Eu já passei por vários lugares, muitos lugares antes de ser católica e também convivi com comunidades, também fazendo as mesmas funções, né? E tendo as mesmas funções e também acontecem muitas coisas, tá? E eu me refiro a todas essas coisas, porque o evangelho é para todos, né? E no kardecismo também são cristãos, né? Também existe a Virgem Maria, que trabalha devotamente. A única diferença são os sacramentos, que não tem louvores, né? Não tem essa adoração ao Senhor nosso Deus, né? E estudando, eu sempre senti falta disso, como já falei para vocês. E eu sempre soube que em algum momento da minha vida eu ia trocar de religião, não me converter, porque eu já tinha me convertido, né? Mas conversão para outra religião, vamos dizer assim, né? O que mudou foi o quê? Meus conceitos, né? Porque a minha fé não mudou, nem minha crença em nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca vai mudar, né? Eu entendi sempre, como é dito também para nós no catolicismo, Jesus é o nosso guia, nosso mestre, é onde devemos buscar ser iguais, ser semelhantes. No kardecismo também, só que ele não é visto da forma que ele é visto no catolicismo. Ele é diferente, ele é visto como um ser de, de, de grande iluminação, né, que veio para a Terra para fazer uma prova, né, e depois disso vai ser comissionado para outras coisas mais importantes, mas nunca vai deixar a Terra. Creio nisso, gente. Creio que Jesus é um ser evoluído. Creio que ele é o Filho de Deus. Que Deus escolheu ele e tal qual ele gostaria que fosse como foi, né? Então, aí começa a coisa que não bate, né? Então, com o tempo já estudava antes a Bíblia, mas não via dessa forma, porque quando eu estava no kardecismo, é diferente, né, minha gente? É diferente. O kardecismo ele foca mais no Evangelho, no Novo Testamento, e foca muito, muito, muito no aspecto de mudança interior, né, de reforma íntima, né? E eu acho que isso é muito importante. Foi, como eu sempre falo, que eu dou graças, né? Sempre agradeço, gratidão por nem é considerado uma religião, é uma doutrina, né? Uma doutrina. Então, assim, foram muitos anos, minha gente, 32 anos, né? Onde eu estudei mais tempo que uma faculdade, né? Levei mais tempo que 5 anos para poder evangelizar. Então, estudávamos muito a Bíblia, porém, muito parábolas, não focávamos muito no Antigo Testamento, né? Mas, com certeza, Gênesis, Êxodo, tudo, minha gente, tá? Mas como uma doutrina, assim como tem o catolicismo, também tem a doutrina. Então, gente,
eu tive alguns sonhos bem lá no início da minha vida, e eu sabia que em algum momento isso ia acontecer. E eu não fui fazer coisas da minha cabeça, eu esperei, né? Esperei o tempo de Deus. Eu falei pra vocês, 40 anos, né? 40, eu estou, não vou contar não, mas eu tô quase com 50 anos já, minha gente. Com essa carinha aqui, tá? Com essa cara aqui de menininha. Mas não tem cara de menininha não, é que engana muito, minha gente, tá? Mas é isso, quase 50 anos já de vida, né? E eu só tenho a agradecer, né? Foi muito bom o tempo que eu fiquei, mas é aquilo, confortável não agrada a Deus, né? Não agrada. Isso é um fato, né? E lá eu estava confortável, né, minha gente? Confortável no sentido de... Porque dentro do kardecismo é um pouco diferente do catolicismo, né? E todos se tratam muito como iguais, né? E já tentam viver uma vida como se não existisse mais a Terra, né? Mas sem rituais, sem sacramentos, sem ritos, né? Rituais pode levar a pensar que são rituais de coisa ruim, né? Mas não tem rituais, não tem casamento, batismo, essas coisas assim, não tem, tá? Porém, eu batizei meu filho quando ele nasceu, né, tudo, por causa desses sonhos, mas eu continuei no kardecismo. Somente quando Deus quisesse, ele iria mudar, e foi o que aconteceu, minha gente. E tudo começou pelo Sagrado Coração, né, de Cristo. E então eu me aprofundei no catecismo, né, 2 anos ali estudando, procurando entender. E por isso que primeiro eu quero entrar nesta parte aqui, para poder explicar também, tá, minha gente? Em relação ao catecismo, porque eu sempre trago aqui o catecismo, né? Na visão católica, tá, minha gente? Porque eu creio em Maria, eu creio nos santos, tá? E creio também que Jesus Cristo ele veio de uma linhagem, né? De uma linhagem de reis, então ele tem uma história, né? E isso é muito importante para que possamos entender melhor. E o catolicismo, na minha opinião, é a que chega mais próximo do que está na Bíblia, tá? Mais próximo no sentido de a igreja primitiva, né? A igreja primitiva. Mas como eu falei para vocês, o problema são pessoas e não a religião que Jesus Cristo nos deixou. Que fique claro isso, tá, minha gente? Sempre é assim, qualquer lugar vai ser assim. Então, pessoas são problemas, né? São difíceis, e é assim mesmo, né? Então, minha gente, vamos lá para a leitura. Você vai pegar a sua Bíblia nos Atos dos Apóstolos, tá? Vamos continuar lá no capítulo 14, do 21 ao 27. Acolhamos a palavra que nos conduz pela porta da fé e nos conclama para a vivência do amor, a fim de que sejamos sinais do mundo novo prometido por Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos. Eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera
por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Palavra do Senhor. Vamos então para a explicação, tá, gente? Sem mais delongas. Minha gente, então, do capítulo 14, você vai pegar a sua Bíblia, já tá com a Bíblia aí, gente? Do 21 ao 27. Então, lá no 21, diz o seguinte: depois de evangelizar Derbe, tá, Paulo e Barnabé começaram sua viagem de volta para sua igreja de origem, Antioquia da Síria, parando um pouco em cada uma das cidades que tinham visitado ao longo do caminho, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Seu propósito era fortalecer o ânimo dos discípulos e se assegurar de que eles tinham entendido que muitas tribulações vêm aos que buscam o reino de Deus. O próprio Paulo deu testemunho desta verdade. Todas as igrejas que Paulo e Barnabé estabeleceram nessa viagem missionária ficavam na província romana de Galácia. Provavelmente foram para essas igrejas que Paulo se dirigiu em sua carta aos Gálatas. Falamos também das cartas de Paulo, tá? Onde ele exorta, onde ele fala os problemas, tá? Onde eu até falei para vocês que muita da função do padre também é essa, tá? Exortar os problemas, né? Que está acontecendo que possa ser resolvido. Então, gente, no 23, os anciãos nessas primeiras igrejas paulinas foram ordenados por Paulo e Barnabé, aparentemente para estabelecer as primeiras fases da liderança da igreja. Isso daí vamos ver nas notas 11 e 30. Vamos ver o que significa. 11 e 30. Alguns alegam que a igreja primitiva tinha pouca organização e dependia do Espírito Santo, não tendo ofícios como anciãos e diáconos nessa fase inicial. Todavia, há evidência abundante da existência de ofícios formais mesmo nas primeiras etapas da igreja, tá? Aí tem diversos versículos, todos em Atos dos Apóstolos, tá, minha gente? Por isso que eu falei para vocês, não tem como fugir em relação a falar de igrejas, de irmãos, eu falo irmãos, mas de fiéis, né? De cristãos que estão nas igrejas, né? E é esses mesmos que ficaram toda a responsabilidade social, vamos dizer assim, né? Deixada pelos apóstolos. A responsabilidade que temos na transmissão do conhecimento, né, de Deus, conhecimento do Evangelho, que Deus nos deixou a Bíblia Sagrada. Todo aquele que é fiel, que conhece, ele tem uma responsabilidade social muito grande, né, e ele vai ser cobrado, né, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te perguntar o que você fez com o que eu te dei, né, e depois diz o seguinte: não há nada contraditório, né, entre a igreja primitiva ser cheia do Espírito e ter líderes designados para diversas responsabilidades. O ministério de Paulo foi caracterizado por este equilíbrio, né? Como eu já falei para vocês, Paulo, o apóstolo Paulo, era extremamente intelectualmente desenvolvido, né? Muito inteligente. Então ele usou muito, né? E naquela época tinham muitos homens analfabetos, a maioria eram analfabetos. Então ele tinha assim uma retórica muito boa de convencimento e ele tinha como base a verdade, né, de Jesus Cristo. Ele era um testemunho, né, de Jesus, da palavra de Jesus. E ele mudou completamente. Então ele estava baseado na verdade, ele estava firmado na fé, na verdade, uma base forte em Jesus Cristo, né. Não tinha como. Jesus escolheu ele por vários aspectos, né, além de Jesus querer dizer o seguinte, né, eu levanto quem eu quero, Deus, né, eu levanto quem eu quero, eu pego um assassino e transformo, né, numa imitação minha, se eu quiser, porque o Espírito de Deus faz isso. Também ele conhecia, né, essa inteligência, ele só aumentou, né, minha gente, por causa do Espírito Santo. Então tudo que você tem de bom, com certeza vai ser amplificado pelo Espírito Santo de Deus, né? E o que você tem de ruim, se você não excluir, vai ser amplificado, mas não pelo Espírito Santo de Deus, tá? Depois, essa liderança exerceu a supervisão e a responsabilidade oficiais nas igrejas. Aí vamos ver a nota do 20 ao 17. Da 20 ao 20, artigo 17. Vamos ver aqui. 20. Lá no 20 e 17, diz o seguinte:
Nesse versículo, os líderes da igreja em Éfeso são chamados de anciãos, mas não são referidos como supervisores, né? Esses termos designam um título funcional e formal da liderança da igreja. A igreja de Éfeso parece ter tido uma estrutura formal de liderança, tá bom? Então, esta é a nota. E tem depois ali esse discurso que também vou falar porque é interessante, esse discurso difere dos demais sermões de Paulo em Atos. É o único proferido para um grupo de cristãos e possui vários paralelismos com temas expostos nas cartas paulinas. A referência ao seu serviço ao Senhor, suas perseguições, o fato de não deixar de ensinar, seu ministério, tanto a judeus como a gregos, a necessidade de arrependimento, considerar sua vida como consumível e terminar a carreira. A marca de um mestre do evangelho realmente fiel é que ele ou ela não deixa de focalizar todo tópico que, embora impopular ou pessoalmente difícil, seja útil para os discípulos, tá? Então, minha gente, depois, numa hora nós vamos chegar lá nessa leitura, tá? Depois, continuando lá no... Aí que fechou, tá? Fechou a explicação aqui. E aí vamos para a segunda leitura. Vamos lá pegar então a sua Bíblia. Você vai em Apocalipse. Revelação. Tá? Deixa eu ligar aqui a tela do computador para ficar mais claro, né? Então, vamos para a leitura. Pegou já lá a sua Bíblia. Então, gente, leitura do livro de Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Palavra do Senhor. Vamos para a explicação para já. Tá? Então, vamos lá para o capítulo 21, versículo 1 ao 5. A noiva, no versículo 1, embora semelhante à presente criação em alguns aspectos, o novo céu e a nova terra serão muito diferentes. Por exemplo, não haverá mar. Alguns intérpretes acreditam, no entanto, que mar seja um símbolo para a impiedade da presente ordem criada. Depois, no versículo 2, a noiva do Cordeiro, introduzida no versículo 19, no capítulo 19, do versículo 7 ao 9, é agora descrita como a santa cidade, a nova Jerusalém. A expressão descendo do céu é usada em todas as três referências à nova Jerusalém. Isso tem sido interpretado como sugerindo que a nova Jerusalém estará suspensa no ar, um pouco acima da nova terra, preparada, adornada. Pode significar que a noiva será tão bela ou será eternamente, como durante a festa de casamento. Depois do versículo 3 ao 4, na presença de Deus, tabernáculo com os homens, eliminará toda morte, tristeza, choro e dor. No versículo 5 ao 8, nós vamos até o 5, mas eu vou ler. Na presente criação, um cristão é uma nova criação espiritualmente. Você vai ver isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
Mas aos novos céus e nova terra o Senhor fará novas todas as coisas. A palavra de Deus escrita é a verdadeira e digna de confiança. Você vai ver em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E aquele que é a palavra viva de Deus também é fiel e verdadeiro. Capítulo, lá em Apocalipse também, no capítulo 19, no versículo 11. Sobre está feito. Ver nota em 16, capítulo 17. Capítulo 16, versículo 17. Vou ver, tá, minha gente? 16, versículo 17. Um segundo, tenham paciência comigo. 16, 16, 16, 16. 16, 17 a 21. Vamos ver o que diz, tá, gente? Vamos lá. 16, 17 a 21. A sétima taça da ira concentra-se na grande Babilônia, introduzida lá no capítulo 14, versículo 8. A expressão está feito lembra a declaração de Jesus na cruz, está consumado. A obra de juízo está agora completa, assim como a obra redentora de Cristo está encerrada. Os fenômenos manifestados no juízo, vozes e trovões e relâmpagos, terremoto, granizo, estiveram retidos desde que foram focalizados no céu em capítulo 11, versículo 19. A grande cidade aqui não é Jerusalém, como lá no capítulo 11, versículo 8, se você quiser ver, mas Babilônia. A mistura de referências alinha de perto os aspectos ímpios das duas cidades, tá? Lá no capítulo 14, versículo 10, foi dito aos adoradores da besta que eles beberiam do vinho da fúria de Deus, no cálice da sua ira. Agora a Babilônia recebe o cálice cheio de vinho do furor da sua ira. Desse modo, cada um está sendo igualmente punido, e essa é a pena que era esperada para vir sobre os habitantes da terra. A expressão Grande Babilônia é extraída da vanglória de Nabucodonosor, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30. Ela poderia estar falando de uma cidade reconstruída no final dos tempos, embora Jeremias, capítulo 51, versículo 26, torne isso improvável. Pode ser um nome codificado para Roma, ou pode representar uma sociedade arrogante, tendo como exemplos clássicos a Torre de Babel, em Gênesis, capítulo 11, versículo do 1 ao 9, e Babilônia, de Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor, ou Donosor, né? Como você desejar. Então, minha gente, este daí foi a nota. Então, minha gente, deu para perceber aqui uma coisa interessante, né? É que, assim como Jesus Cristo falou que estava feito, né? Ele também vai falar que está, como ele falou que estava consumado, ele também vai falar que está feito quando ele voltar e fizer o juízo, né? O juízo aqui na terra. Mas você que é filho de Cristo, filho de Deus e que segue as leis de Deus, as leis que ele ordenou, você não precisa se preocupar com nada, tá? Você vai aguentar, você vai matar no peito, como já falamos, né? Você não tem de gregre para dizer Gregório, não. Você vai seguir firme no propósito de Deus, tá? Acreditando em Jesus Cristo, tá, minha gente? Crendo que você vai ter a sua kitnet lá no céu. Sobre o alfa e o ômega, a água da vida estará sempre disponível gratuitamente, e isso descreve a palavra da graça recebida pela fé salvadora, que oferece vida eterna mesmo no presente. Então você não se preocupe. Eu, sinceramente, o Apocalipse não me assusta. Não me assusta. Não me assusta porque, minha gente, a gente nem sabe se vai estar vivo até lá. A gente tem que se preocupar em nos modificar os nossos defeitos, tá? Porque para ser igual a Jesus Cristo,
Que a lei que ele deixou é amar como ele amou, né? Não como a ti mesmo, né? Essa é a verdade. Até falamos aqui ontem, né? Falei amar como você amar seu próximo como a ti mesmo, mas esta é a lei antiga, a lei que Jesus deixou foi essa, que a ordenou, né? Ama o teu próximo como eu vos amei, né? Então não é para você amar como você ama, mas é como Jesus ama, tá? E existe um mar de diferença aí, tá? Entre uma coisa e outra, minha gente, né? Eu expliquei como amar o próximo como a ti mesmo, porque a gente se ama muito, né? Então tem coisas que a gente não faz pro outro, mas faz pra gente. Querendo ou não, dá na mesma. Porém, como eu já falei, Jesus só lapidou melhor ainda para que entendêssemos melhor ainda, para que isso ficasse claro para nós aqui hoje em dia, né? Não é para você amar na medida do seu entendimento, do seu julgamento. Um exemplo, né? Você tem alguém que você na sua família não gosta e você precisa conviver, você vai se dedicar porque você não vai ter paciência com ele, você vai se irritar, você vai se incomodar, você vai estragar o seu dia, né? E isso tá para tudo, tá? Tá para dentro de casa, tá para fora de casa, para trabalho, para igreja, para tudo. Só de ver ele você já se incomoda. Meu pai eterno, eu quando eu tinha o meu irmão menor, que nós morávamos em casa, só de ver o meu irmão, às vezes ele me irritava, me incomodava. E na época eu tava trabalhando muito em mim. Meu pai eterno, haja paciência. Por isso que eu falei pra vocês, perdão gente, eu tô tomando chimarrão. Por isso que eu falei pra vocês, mudar nós mesmos é o maior desafio que tem, porque é um desafio para toda a vida, né? Mas a gente, quando desejamos seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, a gente conta com a presença do Espírito Santo de Deus para que possamos, para que nós sejamos ajudados, porque a gente não consegue sozinho nada, né? Sozinho não, a gente precisa do esforço e da ajuda do Espírito Santo de Deus. Sem isso você nunca vai conseguir ter domínio, né, dos seus sentimentos, do controle das suas emoções, e é onde você erra, é onde você peca, entendeu? Contra o seu irmão, contra o seu próximo, né? E você não vai amar como Jesus amou nunca, né? E o que ele pede é algo muito... Ele morreu, né, pelos seus amigos, pelo seu próximo. Então, se você não tem essa ciência ainda, então você está longe, você morreria por um amigo seu? Por qualquer um que você considere irmão, né? Foi isso que Jesus fez. Então, para você ver como é difícil o evangelho, né? Porque jamais vão ter pessoas que vão fazer isso, né? A maioria, hoje em dia, a vaidade e o ego dominam o mundo, né? As características do demônio. São pessoas que não seguem Jesus Cristo, mas falam de boca cheia que seguem. Então, falar até o meu cachorro fala comigo, tá, minha gente? Você não tem que escutar essas coisas. Porque invenção, criação, fofoca, essas coisas assim, tudo filho de Cristo vai passar. Difamação. Gente, vocês não têm noção do que eu já fui difamada nessa vida. Até garota de programa, traficante no morro. Ai, e foi por toda a vida, minha gente, vocês não têm noção. Porque teve uma época que eu dava aula no Morro do PPG. Filho de Cristo vai sofrer perseguição, difamação. Eu já fui muito difamada, minha gente. Fofoca, mentira, intriga, diretamente, indiretamente, né, dos meus irmãos, da minha família, toda a minha família, principalmente naquela questão lá que eu falei para vocês que envolvia minha mãe. Antes disso, na minha cidade, quando eu era mais jovem, né, sempre dei muito duro, trabalhava numa moto entrega, né, mototáxi, vamos dizer assim. Nossa, vocês não têm ideia as coisas que eu passei na minha vida. Fora as outras coisas, tem muita coisa, minha gente. Mas assim, eu digo pra vocês, o Filho de Cristo sofre. Só que eu nunca, graças a Deus,
né? Eu sempre pensei em Deus, porque por causa dos sonhos que eu tive lá na minha infância, né? Onde eu nem conhecia Jesus, não conhecia nada, só brincava. E aí tive 3 sonhos. E aí a minha vida mudou completamente. Foi quando eu procurei a igreja. Só que a igreja, o padre, não, na época não teve. Eu frequentei uma semana mais ou menos. Depois eu fui na outra igreja, não tive o acolhimento, né? O entendimento. E aí foi pra. Eu era muito jovem ainda, né? Aí chegando em casa, fui ler a Bíblia, não entendi. E aí tinha do lado um livro do Allan Kardec com todas as obras dele. Comecei a ler. Naquela época eu via muita coisa, né? Via muitos espíritos, né? E pra mim aquilo dali foi uma salvação da lavoura, né? Porque explicou tudo que estava acontecendo comigo. Eu via demônios, minha gente, tá? Não conseguia dormir, rodei 3 anos na 6ª série, credo. Mas é verdade, minha gente, tá? Porque chegava de noite, era um inferno astral, não dormir, né? Porque era interrompida, era acordado aqui no meu ouvido, né? Mas foi depois dos sonhos, eu creio que foi porque parece que Deus foi e me avisou, ó, vai acontecer isso, tá? E os sonhos, assim, foram bem claros, né? Inclusive no momento desta conversão, vamos dizer assim, que iria acontecer futuramente. Então se prepare, meu irmão, você que é filho de Cristo, de verdade, você não vai agradar ninguém, é difícil. Porque você quer agradar a Deus, né? Então você nunca vai agradar alguém, porque as pessoas querem ser agradadas, né? Querem ser bajuladas, né? Querem ter títulos, querem ter honrarias, querem paparicadas. Eu amo, assim, tratar bem, né? Aquele que merece, né? Aquele que não, que na minha concepção, porque a gente sabe quem é trabalhador, quem dá duro, né? Então eu sempre vou valorizar ele, sempre, como eu falei pra vocês, eu sempre vou salientar as características dele, vou falar disso porque isso é importantíssimo. Isso daí é sinal de, no meu ver, né, é de reconhecimento das qualidades. E as pessoas hoje em dia não falam porque são egoístas, porque não querem dar moral, né? Ou porque tem medo que aquela pessoa faça alguma coisa, medo, não confia em Deus, não confia em Deus, não tem confiança nem em si mesmos, né? Essa é uma verdade absoluta. E desde que o mundo é mundo e que eu me conheço por gente, minha gente, só dificuldade eu passei. Não posso contar tudo pra vocês aqui, que senão vocês vão se chocar, minha gente, tá? Quem me vê assim, pensar, toda arrumadinha, toda tique, toda, né? Deve morar na Zona Sul. Ai, coitada. Minha gente, toda a minha vida foi de luta e luta e luta e luta, tá? E por eu não entrar e não cair nessas coisas, por não aceitar, gente, o que mais tem também internet, é um meio também, quando eu trabalhava com alunos, né? É gente entrando e querendo fazer que eu fizesse programa. Isso aí foi durante toda a minha vida. Chegaram a me ligar uma vez pra fazer, porque as pessoas julgam, né? Como eu não tinha trabalho lá na minha cidade, eu tinha uma motinha, né, uma bizinha. Gente, era o jeito, eu tinha que trabalhar, tinha que ajudar minha mãe, cuidar das gurias, das crianças. Tinha gêmeas, né? E a minha mãe cuidava, então a gente cuidava, e a minha mãe. Eu tinha que trabalhar, não tinha como não trabalhar. Eu chegava em casa às 6 horas da manhã e ia cuidar delas e trabalhava também em outros lugares e fazia cabelo, fazia unha, né? Agora, muita gente me parando, perguntando se eu era acompanhante. Eu saía dali assim, pra morrer, né? Pra morrer. Perguntava por que Deus estava deixando isso acontecer comigo, muito jovem ainda, né? Mas já frequentava o kardecismo, então foi o que porque o kardecismo me deu uma base muito forte, né? Trabalhando muito nessa reforma íntima, que eles falam assim, reforma íntima, né? Mas eu só tenho a agradecer tudo que eu vivi lá, tudo, né? Creio que se não fosse da vontade de Deus, né? Se ele não tivesse me dito desde o início, provavelmente eu estaria ainda, né? Mas Deus, ele te quer funcionando e trabalhando e louvando e elevando o nome dele. Glorificando, né? Sempre colocando o nome dele acima de todas as coisas, porque ele é, né? É só por causa dele. É ele que dá o poder, é ele que dá o Espírito Santo, tá? É tudo sobre ele, minha gente, tá? Ele só quer o seu amor e também o reconhecimento das qualidades dele, né? Que ele é o merecedor de
toda honra e toda glória. É o nosso príncipe da paz, é o nosso bom pastor, é o nosso salvador, tá? É o amor da minha vida. Sem ele, como eu falei para vocês, eu teria morrido de tristeza, minha gente. Eu teria entrado em depressão. Porque uma coisa que eu nunca fazia na minha vida era prostituição. Nunca, tá? Muitas outras coisas, minha gente, tá? Na época que eu andava de telemoto, né? Que a gente pegava as pessoas, eu trabalhava com um grupo bom. Nós íamos nos lugares horrorosos, minha gente, tá? Final de boate, final de festa, de casa de programa, casa de show, entendeu? Casa daquela que você sabe qual é, né? Pegar, levar a gente, buscar a gente, né? Minha gente, era que eu já fiz isso, já fiz muita coisa. Fui embora depois, fui trabalhar em Florianópolis, trabalhei como camareira, trabalhei vendendo picolé na praia, trabalhei vendendo choripã, se vocês conhecem o que é um pão argentino, né, que é feito de linguiça. Trabalhei, já trabalhei em muitas coisas, minha gente, secretária, trabalhando, né, isso daí até foi de boas, mas muita humilhação passei, muita humilhação nessa que eu fui secretária. Ai, mas a gente vai aguentando. Só que o kardecismo, ele é muito assim, ó, ele suporta muito, né? O kardecismo, ele te ensina a suportar tudo, né? E não é bem assim, minha gente. Quando a gente lê o evangelho, não é bem assim que as coisas são. Você não tem que suportar tudo, né? Nem Jesus Cristo suportava pessoas que não queriam saber dele. E isso eu falo para vocês, por isso que eu digo, eu sou católica, 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 apostólica, romana. Tá, gente? Essa religião é que eu vou seguir. Agora, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte. A fé, ela é um mar. Nunca esqueça disso. A fé é um mar. Sem fim. Religião é um aquário, tá? Tome cuidado, tome cuidado. Porque a religião, muitas vezes, se ela não for bem estruturada, bem explicada, você vai virar um fantoche, tá, gente? De outras pessoas e não um servidor de Cristo, tá? Por isso que você necessita ler o Evangelho todos os dias um pouquinho, tá? E por isso que eu vim aqui, porque na minha vida eu tive muitos testemunhos com Jesus Cristo. Por isso que eu falo para vocês, Jesus é para todos, porque quando eu estava no kardecismo, ele apareceu para mim. E de várias formas, né? Se não fosse por causa dele, é o que eu estou dizendo, né? Com certeza eu já teria caído em depressão e me suicidado. Mas como lá no kardecismo se suicidar, né? Deus não me perdoa, então eu nunca tive coragem, não, mas eu já tive já com a arma na mão, né? Pra fazer isso. E não queria mais viver, né? Foi bem ruim pra mim, né? Como eu falei pra vocês, eu era muito jovem, né? Nessa fase eu tinha 15, 16 anos. Fora outras coisas piores que me aconteceram, que hoje não é o dia para falar. Mas é como eu falei para vocês aqui, eu dou o meu exemplo. E é isso, minha gente. Vamos para outra leitura, para o Evangelho. Na primeira explicação, eu não entrei em detalhes porque eu já tinha falado ali, né? Durante o tema mesmo, sobre os Atos dos Apóstolos, né? A principal mensagem aqui dos Atos dos Apóstolos era a seguinte. Paulo queria que os discípulos não perdessem a motivação, né? A empolgação, não perdessem o ânimo, né? Não perdessem a fé, né, minha gente? Não perdessem a crença que eles sofreriam. Então ele já estava avisando. E Jesus, como eu já tinha falado para vocês, Jesus mostrou o sofrimento, os apóstolos mostraram o sofrimento. É só ver a forma que todos morreram. Então você não espere não passar por algum sofrimento, porque para o cristão o sofrimento é maior, tá? É mais, sim, tá? Porque o coração dele é maior. Por quê? Porque ele segue Jesus Cristo e o coração de Jesus Cristo é imenso, tá? Ele é Deus, mas como eu falei para vocês, ele chorou na morte de Lázaro pelo amigo dele, sabendo que ele poderia ressuscitá-lo. Minha gente.
Para você ver, você sabendo que poderia ressuscitar um amigo seu, você choraria? Não, né? Mas Jesus chorou. Para ver a tristeza dele. Por quê? Porque as mulheres estavam chorando, né? Marta, Maria, todas que em Betânia, que ele tinha um lugar que ele amava, que era esse lugar onde todos amavam ele. Não, acho que era o único lugar ali que era de sentimento real, de verdade, né? Então por isso que ele tinha esse amor ali, pelo amigo dele. Então, esta passagem principalmente fala sobre isso, onde falamos, né? Que do comissionamento que ficou para nós, discípulos atuais, né? Se você não transmite o evangelho, se você não transmite a palavra e não ama o seu próximo como Jesus nos amou, você não vai para junto de Deus, você vai para o purgatório ou para o inferno. Esta é uma verdade, tá? E é impressionante, mas o kardecismo também, tá? Tem inferno. Tá? A religião católica, a diferença de um para o outro é que existe o ressuscitar e o reencarnar, né? E como eu já havia dito aqui para vocês, não tem ritos. Então, mas o restante é bem parecido, algumas coisas assim. Eu falo porque fiquei 32 anos estudando, né? E trabalhando também na casa, e era quase todos os dias. Então, posso falar isso para vocês que não conhecem o kardecismo, fala mal, mas o evangelho é para todos, em todos os lugares, né? Então, quem seguir Jesus e crer em Jesus e crer que, sendo como Jesus, vai ser salvo, quem somos nós para julgá-los, né? Agora, eu sigo a religião católica porque necessito, tá? De louvor, de oração, porque eu amo Jesus Cristo. Então, eu preciso, né, disso para poder viver, né, com alegria. É isso, sobre isso. E creio também que Jesus Cristo ressuscitou, né? Com certeza, né? Senão não estaria aqui diante de vocês. E para eu ter mudado de religião, como eu falei para vocês, sou uma pessoa muito lógica. Se não tivesse lógica a doutrina, né, do catolicismo, eu não seguiria, né? Se não tivesse sentido para mim. Porque foram muitos anos no kardecismo, mas eu sempre senti falta disso. Sempre algo me faltava, né? Mas eu estava trabalhando para Jesus, então meu foco era Jesus, sempre foi Jesus, e vida que segue, né? O negócio era aplicar o que Jesus deixou e ponto final, né? Só que tem muito mais, né? Muito mais. Depois, minha gente, aqui nós vamos para o Apocalipse, né? O Apocalipse aqui eu vou falar porque já está claro pra gente, né? Então, essa visão aqui, minha gente, ela representa a esperança, né, de uma vida eterna. A revelação é essa de Apocalipse, né? Você que é cristão e que segue, né, os mandamentos de Jesus Cristo, as ordens de Jesus Cristo, que se esforça, que busca uma vida de santidade, com certeza, meu amigo, você vai para o céu. Você não precisa nem se preocupar. Você pode até passar por uma dificuldade aqui, mas você vai encontrar, sim, né, um lugar para você no céu, né? Se Deus quiser, é isso que eu desejo para você e para mim também. Mas, como falamos antes, você que conhece o Evangelho, nunca se acha garantido, né, da sua salvação. Porque de nada adianta você conhecer o Evangelho, ir na igreja todos os dias, ser carola da igreja e não aplicar o amor ao próximo, tá? Como Jesus amou. A forma como ele amou, gente, era uma paciência infinita, né? Jesus não fofocava, Jesus não ia falar para outro irmão, Jesus não era assim. Jesus se isolava e ele refletia e pensava. E quando algum apóstolo vinha falar, ele repetia a mesma coisa. A questão do Matias foi uma, né, que ele perguntou: Senhor, nos mostra algo de Deus, do Pai, né? Ele disse: calmo, né? Já não falei que eu sou filho,
estou no Pai, o Pai está em mim, e ainda seguiu explicando, né? Então, a mesma coisa, gente, você com o seu irmão, na sua casa, na sua igreja, na sua vida. É isso, vamos para a leitura do Evangelho. Vamos lá então para a leitura do Evangelho. Você vai pegar a sua Bíblia lá no capítulo 13, em João, do 31 ao 33, tá? Depois 34 ao 35. Eu vos dou novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Então ele segue nos amando e nos perdoando. E olha o tamanho que é o amor dele, é isso que ele espera de nós, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará. Logo, filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Minha gente, como falamos ontem, né? Quem que não quer ficar perto de alguém como Jesus Cristo foi? Quem que não quer ficar perto de alguém alegre, com paciência, com bondade, com amor fraternal, carinho, cuidado, transparência, lealdade? Todo mundo deseja um esposo assim, né? Que morre pela sua igreja. Todo mundo deseja um amigo assim, um pai assim, uma mãe assim, um irmão assim, né? E você, geralmente as pessoas, elas têm uma expectativa, que o seu irmão da igreja, né, seja assim, só que não, né? E ele está lá há anos ou não, né? Seja lá a sua igreja, o seu tempo. Isso daí aconteceu comigo no kardecismo, também no catolicismo, e creio que nunca vai deixar de acontecer isso, até porque todos temos defeitos, né? O problema, gente, é que para ganharmos a nossa salvação e ficarmos com Jesus Cristo, que ele já disse que vai existir aí um julgamento, a Bíblia, como eu já falei para vocês, ela já tem um início, meio e fim, né? Ela é fechada, ela já terminou, né? Se Deus, nosso Senhor que vive nas alturas, quiser mandar mais algum recado, vai ser achado algum rolo, né? Por aí, minha gente, tá? Agora, não vai ser achado, não foi achado ainda, por enquanto, seguimos os mesmos eventos. O que tá claro aqui, minha gente, mais claro do que ontem falamos, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Gente, é isso aí. Jesus amava. O coração dele era imenso. Por ele ser Deus e homem. Então, mais ainda, porque o amor de Deus é gigante. Mas eu nunca vou conseguir ser como Jesus. Vai sim, porque você tem o Espírito Santo que ele deixou. Só que você tem que pedir. Mas não é só pedir. Você precisa se esforçar. Você precisa perceber aonde que você tem defeitos, né? Que são do trem ruim lá. Quais são as características principais dele? Orgulho, vaidade, ego, avareza, né? Ira, raiva, rancor, inveja, ciúmes, né? Todas essas coisas que as pessoas, né? Egoísmo, muitas coisas, gente. Antipatia é uma delas. Porque a pessoa que segue Jesus Cristo, ela é empata, né? Ela tem empatia, não antipatia, né? E o que mais vemos nas igrejas, principalmente, é essa antipatia, né? Mas aí é aquele irmão que você tem que ter paciência com ele. Aquele irmão que acha que já conhece tudo, evangélico, que conhece, que ele já está garantido na salvação dele. Tem gente assim, né, gente? Tá? Mas a verdade é que quanto mais você sabe, mais você serve, assim como Jesus ensinou. Ele não serviu os apóstolos quando eles estavam lá pescando, apavorados, que não tinham o que comer. Depois eles foram atrás de Jesus por interesse, porque eles queriam comida. Depois, Jesus prometeu vida eterna, só que as leis de Deus eram duras. E aí os discípulos foram embora. Não vou seguir não, porque é muito difícil. Ele perguntou, e vocês vão seguir? Vão me deixar na mão? Não, o Senhor, Rabi, né, mestre.
nos promete a vida eterna, nenhum outro promete interesse, né? Eles não conheciam ainda, eles não tinham visto Jesus ressuscitado ainda, né? E é isso, minha gente, principalmente isso. Você não pode pensar em Apocalipse, você não pode ficar viajando nisso, perdendo seu tempo precioso, como já falamos. Jesus não perdia tempo, não, com quem ficava blá 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 blá, ou sempre falando fofoca. Ele abominava isso daí. E ele sempre falava, ele veio para criticar, né, os fariseus, com rosto de bondade, mas não tinha bondade nenhuma, com aparência de bondade. Veio para falar, se Deus quisesse que ele viesse como sacerdote, teria vindo, né, como sacerdote do templo, e era isso que os judeus esperavam, né. Então você não espere que Jesus venha cheio de ouro, diamante, brilhante, sei lá, não sei. Eu não creio nisso. Que Jesus não condiz, né? Não condiz. Tudo bem que João fala isso na Bíblia, né? Fala de forma alegórica, né? Isso foi mostrado para ele, né? A realeza, a glória, né? Mas eu creio que para que ele não perdesse a fé também, né? Onde ele estava. E foi deixado para nós também, porque, gente, se a gente entender que Jesus vai voltar como ele já voltou antes, a gente não vai acreditar nele de novo, né? Então foi prometido a mesma coisa, um Salvador, né, naquela época, né, que ia vir para libertar, de repente rico, né, para pagar a escravidão do povo, né, judeu, mas não foi isso que aconteceu. Então, assim, você não pense isso, que de repente pode ser completamente diferente, porque Deus manda em tudo, né, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode vir normal de novo e se apresentar, tá? Assim como ele pode vir também cheio de glórias, cheio de ouro, mas eu não consigo acreditar nisso, gente. Dentro da minha cabeça não entra isso. Creio que ele possa vir numa glória que de nós é desconhecida, né? E essa glória para mim não é ouro e prata, é coisa do mundo, tá? Essa glória para mim é uma glória de iluminação, gente, uma coisa de outro mundo, tá? Que é desconhecido de nós, que a incapacidade intelectual nossa não consegue assimilar isso, né? Então eu creio nisso. Agora, glória em dinheiro, em ouro, em prata, em brilhante, não faz sentido. Porque não foi assim, Deus escolheu só pessoas simples, né? Não escolheu nunca pessoas com riqueza, com poder, né? Então assim, ficou claro aqui, eu acho, né? Falei pela palavra aqui, essa parte que eu falo foi a opinião minha, tá, gente? Porque a Bíblia tá escrito isso, né? Em relação a João, quando ele diz isso, né? Só que essa glória aqui, você pode entender ela como Jesus, né? Sentado num trono de ouro, né? Mas esse ouro que João via, na minha opinião, não é ouro, tá? Mas uma forma de glória que eu creio que é uma perfeição, né? Que a gente que desconhece, está fora da nossa capacidade de entendimento. Porque pra mim, gente, Deus ele é meio que previsível em algumas coisas e imprevisível noutras. Mas se tem uma coisa que ele é bem previsível é isso, ele escolheu pessoas simples em todo aspecto, tá? Maria, José, né, Moisés, Abraão, a gente não tem como assim, até porque ele mesmo disse, né, que um rico não entraria, né, no céu, dificilmente entraria, porque ele não ia querer se libertar daquilo dali e depois ele chegar com ouro, não faz sentido pra mim, né? Mas, no meu ver, é isso, tá, minha gente? Então, assim, vamos ver qual que o significado deixa pra gente, né? No catolicismo, tá? Esse novo mandamento, né, minha gente, deixou muito bem claro essa parte aí. Não é pra gente amar o outro, como a gente ama. Eu amo de um jeito, né? Meu marido ama de outro jeito, meu filho ama de outro jeito, as pessoas. Não é para amar como Jesus amou. Então é um mar de distância, né? Exige um esforço tremendo, né? Então você vai ser julgado. Os textos dizem isso, né? O primeiro texto de Atos, ele está te avisando, né? Você será perseguido, difamado, tudo que Jesus foi. Perseguido, difamado, vão inventar a mentira de você, te sacanear, vão te ofender, vão te, até fisicamente você poderá sofrer, né? Dificuldades, vai passar trabalho, dificuldade, fome, né? Vai passar muita dificuldade. E é uma verdade, tá bom, minha gente? É uma verdade. Você tenta ajudar e a maioria das vezes o que você recebe é isso, tá? Fofoca, difamação, intriga. Quando a minha mãe esteve aqui, foi da minha própria família, né?
E isso foi passado para a família do meu esposo. Eu já falei isso para vocês aqui. E aí, nossa senhora, vocês não sabem o que eu passei se não fosse Jesus Cristo comigo, minha gente, tá? Sentindo o Senhor Jesus Cristo com a sua presença, né, de paz. Então eu fiquei tranquila, né? Tudo vai acontecer como Deus quer. Então a confiança que eu tenho em Deus é o que eu desejo para vocês, que vocês confiem plenamente em Deus. Vocês queiram agradar só a Deus. Vocês façam tudo só por Deus, tá? Esqueçam querer brilhar no mundo. Você está agradando o inimigo aí, tá? Você que é sacerdote, você que é discípulo, você que é fiel, você que é comum, entendeu? O Frei Gilson agrada, mas o Frei Gilson, minha gente, ele vive com voto de pobreza, tá? E Deus levantou ele para que glorificasse o nome de Jesus Cristo. E ele faz isso, Frei Gilson, tá? E como eu já falei para vocês, aqui eu sempre vou elevar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse por ele, eu já tinha morrido, já estava em depressão, já tinha morrido já magra, tá? Porque foram várias vezes, né? Mas aí, graças a nosso bom Deus, que viu sei lá o que em mim, me ajudou, e creio que é porque eu acreditei, né, nos meus sonhos, e me deu muita força, né, porque isso aí desenvolveu em mim uma resiliência muito grande, né, e muito jovem, 18 anos. Com 18 anos eu já tinha uma mentalidade parecida com a que eu tenho hoje. Só que graças a Deus hoje eu tenho uma personalidade mais melhorada, vamos dizer assim, né? E com certeza, né, a gente vai errando muitas vezes nas nossas vidas, né? Mas quando a gente compreende, né, que a gente só tem esta vida e ela é uma vida importante, que você precisa dar o seu máximo, tá? Você não tem que pensar em reencarnação. E digo mais, e nem em ressuscitar. Você tem que pensar no hoje, né? Você não pode pensar em ressuscitar como Jesus ressuscitou e viver num plano de Deus, numa casa de Deus, sem primeiro pensar em você, na sua mente aqui, nos seus defeitos, tá? Você tem que se amar? Sim, por isso mesmo que você tem que excluir os seus defeitos, principalmente isso. Sem isso, você nunca entrará no reino dos céus. Você vai para o reino dos coisas ruins, tá? Satanás lá nas espécies lá de purgatórios que tem, tá, gente? E falo aqui falei do kardecismo para vocês porque vivência minha, né? Então, como eu falei para vocês, todo cristão, tá? Porque Deus quis assim. Não é porque eu sou católica que eu só mereço. Eu estaria sendo igual o povo judeu falando assim, tá, gente? Isso daí é um erro grave contra Deus. Porque se Deus não quisesse assim, quem somos nós para julgar que a nossa religião é perfeita? Tá? Isso daí que é triste, tá, minha gente? É triste. Mas Deus vê os corações, vê as ações, por isso que você não deve se preocupar com nada. Gente, hoje esta foi a leitura. Você se prepare, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que é de Cristo. Se prepare para os ataques, porque o plano espiritual vê você, o mal, e usa sua família, seus amigos, usa pessoas da igreja, usa tudo que ele tem. Ele te vasculha, ele faz um scanner de você para ver o que ele pode usar contra você, tá? Nunca esqueça disso. Isso você vai conseguir afastar orando, tendo uma vida que você vai acordar pensando em Jesus, dormir pensando em Jesus, e o tempo inteiro você vai pedir para que a nossa Santa Virgem Maria interceda junto a Jesus, para que ela traga o amor dela para você, a devoção dela, tá? E todos os santos que passaram e foram imitações de Cristo, como falamos, onde Jesus Cristo diz que deixe de lembrar que existe um mundo espiritual. E se você está trabalhando para Deus, você vai ter 10 antipatias, 10 pessoas estrategicamente, eu estou dizendo 10, mas pode ser 30, 40, estrategicamente colocadas no seu dia, para tudo dar errado, tá? Aí se você se irritar, é o que o inimigo quer. Se estressar, é o que o inimigo quer. Vão fazer fofoca de você, vão te difamar, vão distorcer as coisas. E você fica na sua, confia em Deus. Toda a vida eu passei por isso, gente. Desde os meus 14, 15 anos que começou isso. Tá? Sempre era uma coisa ou outra. E no início era muito difícil pra mim. Gente, eu já entendi, né? Olha para a cruz de Jesus, para o sacrifício que ele fez pela humanidade, tá? E faz de tudo para ser como ele. Você vai errar muitas vezes, mas ele vai entender você. Ele vai te dar forças
vai mandar o Espírito Santo de Deus para você, tá? Gente, eu desejo a você que você viva na presença do Espírito Santo de Deus, com a paz do Príncipe da Paz, o amor de Mãe Maria, tá? Proteção, Santo Arcanjo Miguel, e que você possa refletir sobre esse tema, que você possa aplicar esse tema na sua vida, que você observe, né? Se tira um tempo para você verificar, fazer um exame de consciência. E todo dia fazendo isso você vai melhorar, é tijolinho por tijolinho, como já falamos aqui, né? Os erros acontecem, você pode conversar com seu pai, com alguém de confiança, né? E lembre-se das características, tá? De Jesus e das características do mal, tá bom, minha gente? Isso vai ser de grande valia para você poder andar na terra sem se perder, né? E se afastando, porque pro inimigo a gente não dá assunto, tá bom, minha gente? A gente tenta ajudar algumas pessoas, a princípio acreditando no que elas dizem, mas a gente vai vendo depois com o tempo, tá, minha gente? Então, você que sempre confia em Deus Pai, esse tem poder, Jesus Cristo tem poder, o Espírito Santo de Deus tem um poder. Você nunca esqueça disso. Tenha um final de semana abençoado na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nome dele tem poder, tá, gente? Creia e nunca desista, tá? Que você vai passar por tudo que é de ruim nesse mundo, mas você vai vencer, porque Deus te promete isso. É só você se esforçar e você clamar pela ajuda dele, porque é ele quem te capacita. Você sozinho não consegue. Nenhum amigo consegue, seu marido, seu filho, ninguém, só Jesus, tá bom, minha gente? Fiquem com a paz de Jesus Cristo, o amor da Virgem Mãe. Shalom. Até segunda. Beijo.